Bom, se você chegou aqui nesse vídeo sem ter assistido a parte 1, tudo bem, você vai conseguir acompanhar. Mas se você tiver um tempinho depois, vale a pena voltar na parte 1, porque ele tem uma base para tudo isso que nós vamos aprofundar hoje. Na parte 1, a gente viu alguns pontos importantes. A força de vontade falha porque ela tenta vencer um sistema inteiro que já está programado, o cérebro busca o familiar, o inconsciente dirige a sua vida quando não é iluminado, e mudar começa por consciência e não por esforço. E agora eu quero ir num nível mais profundo disso tudo, porque tem um elemento que a maioria das pessoas ignora completamente e que sabota qualquer mudança antes mesmo dela começar. Não é falta de conhecimento e nem de intenção, é o corpo. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Não adianta você entender tudo, ter consciência, saber de sombra, de complexo, de identidade, se o seu sistema nervoso está em modo ameaça. Porque o corpo manda na mente muito mais do que a gente imagina. Quando o sistema nervoso está em estado de ameaça, o cérebro entra em modo sobrevivência. E em modo sobrevivência, o cérebro não cria, não sustenta novidade, não se expande, não arrisca e não muda a identidade. Ele só fica tentando voltar para aquilo que é conhecido. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz: eu sei tudo isso, eu só não consigo sustentar. O problema é que o corpo dela ainda está associando o novo ao perigo. O perigo de perder pertencimento, de ser julgada, de errar, de decepcionar, de não caber mais no lugar antigo. O sistema nervoso é profundamente social. Ele aprende segurança através de vínculo. Então, crescer, mudar, se diferenciar para o corpo pode significar isolamento. E isolamento, biologicamente, sempre foi um risco. Por isso que mudar a sua realidade não é só uma decisão mental. É um processo de você ensinar o seu corpo que o novo é seguro. E aqui entra um ponto essencial da neurociência. O cérebro aprende por emoção e não por lógica. Você pode repetir 1000 vezes que vai dar certo, que você é capaz, que agora vai, mas se o seu corpo sente medo, tensão, ansiedade, o cérebro vai acreditar no corpo e não na frase. E é por isso que pensamento positivo isolado não funciona, porque ele tenta convencer o córtex racional enquanto o sistema límbico está gritando outra coisa. Então, quando a gente fala em mudar a realidade, nós estamos falando de estado emocional. Não no sentido de estar feliz o tempo todo, mas no sentido de estado interno de segurança suficiente para sustentar o novo. E isso muda completamente o jogo. Agora eu quero trazer a sombra para esse processo de forma muito clara. Muita gente acha que sombra é só raiva, inveja, agressividade, enfim, coisas ruins e feias. Mas o Jung dizia algo muito mais profundo. A sombra também guarda potenciais que não puderam ser vividos. Então, às vezes, você não consegue mudar porque a sua assertividade está na sombra, sua ambição está na sombra, sua potência está na sombra, sua ousadia está na sombra, sua liberdade está na sombra. Porque em algum momento da sua vida, essas coisas não eram aceitas, não eram seguras. Não era permitido você ser dessa forma. Então, o inconsciente aprende que, se eu for assim, eu perco amor. E aí você cresce, mas aquela parte fica lá, reprimida. Quando você tenta mudar de realidade, essa sombra começa a bater na porta. E quando você não entende isso, você sente medo, quando na verdade o que está vindo é potência. Por isso que tanta gente trava justamente quando começa a crescer. Não é medo de fracassar, é medo de sustentar aquilo que está se tornando. E outro ponto fundamental de entendermos é sobre os complexos. Um complexo, de forma simples, é um núcleo emocional inconsciente que assume o controle quando é ativado. E quando um complexo é ativado, não é você que reage. Pode ser complexo materno, paterno, de inferioridade, de rejeição. E aí você procrastina, se sabota, se diminui, se exige demais, paralisa, porque esse complexo aprendeu lá atrás que essa era a maneira de sobreviver. Então, mudar a realidade
não é eliminar o complexo, é não ser possuída por ele. Você precisa perceber que em determinados momentos, não é você, a adulta, que está escolhendo. É um pedaço antigo seu reagindo à situação e escolhendo por você. E só essa percepção já muda o lugar interno de escolha. E agora eu quero tocar num ponto que eu considero muito importante, mas que muitas vezes é mal utilizado: hipnose e imaginação. Hipnose, do ponto de vista sério, não é você perder o controle, é você direcionar a sua atenção. E o cérebro aprende através de imagens, de sensações, de repetição emocional. Então, se o cérebro cria a realidade baseado em referências passadas, a única forma de criar algo novo é apresentar para ele novas referências internas. E isso pode ser feito através de visualizações conscientes, de imaginação ativa, que é uma técnica junguiana, de ensaios mentais, de estados meditativos, mas sempre com um ponto fundamental. Não é você imaginar para fugir da realidade, é você imaginar para ensinar o corpo. Ensinar o corpo como é ser essa versão, como é habitar esse lugar, como é sustentar esse estado. Porque quando o corpo reconhece aquilo como possível, o cérebro começa a aceitar aquilo que é novo como sendo previsível. E previsível é seguro. E agora eu quero deixar isso de forma bem aplicável. O passo 1 é você observar os seus pensamentos como conteúdo e não como verdade. Sempre que surgir um pensamento sabotador, ao invés de você discutir com ele, ao invés de você acreditar nele, nomeie esse pensamento. Isso é passado, isso é hábito, isso é complexo, só isso já cria espaço. O passo 2 é você definir quem quer ser e não o que quer ter. Então se pergunte: quem eu quero me tornar? Como essa pessoa age quando ela não quer algo? Como essa pessoa lida com o desconforto? A realidade muda quando a identidade muda. O passo 3 é você começar a agir a partir da identidade e não da motivação. A motivação vem depois. A ação é que vem antes. Haja pequeno, mas coerente com a sua nova identidade. O passo 4 é você regular o seu sistema nervoso. Respiração, corpo, descanso, prazer, vínculo. Sem isso, não existe mudança sustentável. O passo 5 é você aceitar o desconforto como parte do processo. Individuação dói, crescer dói, mas adoecer por não crescer dói mais ainda. E eu quero fechar aqui trazendo isso com muita clareza. Individuação não é você virar uma versão idealizada, é você tirar as camadas. É parar de se dividir para caber, é integrar os opostos, é aceitar tensão, é se tornar indivisível. O Jung dizia: minha vida é minha obra. E mudar a sua realidade é exatamente isso, é assumir a autoria da própria obra. Então, se você sente que entende muito, tenta muito, começa muito, mas não sustenta mudanças, talvez o problema nunca tenha sido falta de força de vontade. Talvez tenha sido falta de compreensão profunda sobre o seu próprio funcionamento. E quando você entende como a sua mente, como o inconsciente, como o seu sistema nervoso operam, você não precisa mais lutar contra si mesma. Você aprende a se reorganizar por dentro para que o externo acompanhe. Se você quer aprofundar esse processo, compreender os seus padrões, suas repetições, seus medos e sua identidade, a psicoterapia é um espaço privilegiado para isso, porque você pode mudar qualquer coisa que queira na sua vida, desde que você aprenda como você funciona e quais são as ferramentas para sustentar as mudanças. O poder de transformação não está fora de você, está na forma como você se conhece, se integra e se escolhe.